Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Já estão cansados de ouvir minha voz? A gente está terminando aí o nosso conteúdo de processo civil na parte geral, né? Os requisitos ali para a gente entender para onde deve ser distribuído um processo, quem que pode configurar no polo passivo, no polo ativo da ação, né? Como réu, como autor. E aqui, especificamente, nós encerramos na última aula falando de denunciação à lide. Eu até tinha colocado do lado regresso, reembolso, né, para você lembrar bem do que é denunciação à lide. Quem não pegou ali o final da última aula, tinha um conceito também bem bacana. Agora a gente vai adentrar um pouco mais nessa questão da denunciação à lide, quando ela é feita pelo autor, quando ela é feita pelo réu, né, ou seja, quando o autor indica uma outra pessoa, ou quando o réu denuncia, né, outra pessoa para compor ali o polo passivo. Então, pelo autor, a denunciação ela ocorrerá na inicial, e o denunciado, ou seja, aquele que foi chamado, poderá se tornar litisconsorte e acrescentar novos argumentos, tá bom? Então ele entra na condição de parte também, e se ele entender que, não, tudo bem, mas tem coisa aqui que não foi dita, ele pode trazer novos argumentos. E já na denunciação pelo réu, ela será feita na contestação. Lembrando que petição inicial e contestação, vocês vão ver no procedimento especial, tá? Então, às vezes, fala assim, poxa, ele fala toda hora inicial, contestação, mas ele não fala dos requisitos, como é que faz, né? Vocês vão ver isso mais pra frente na parte especial. Então, denunciação da lide pelo réu é feita na contestação, e daí aqui, se o denunciado contestar, né? Então, se contestar, o denunciado prosseguirá como litisconsorte, ou seja, também como réu normal. Se ele for revel, o denunciante poderá prosseguir o processo normalmente, ressalvado seu direito em ação regressiva. A gente falou muito dessa ação regressiva, da ação de regresso. O que quer dizer isso aqui? Tudo bem, ele foi revel, ele não vai integrar essa relação, mas o réu, ele mantém-se no direito de cobrar em uma ação autônoma depois o direito contra essa pessoa que foi revel. E se o denunciado confessar, e falou, poxa, sabe, você me chamou para o processo e você tem razão, eu devo pagar mesmo, ele confessou o fato. Então, se ele confessar, poderá o denunciante, aquele que mandou ele integrar a relação processual, pedir a procedência da ação regressiva. Ele fala assim, juiz, eu ia exercer meu direito de regresso contra ele já confessou, então já julgue procedente a minha ação regressiva, né? Vamos cortar caminho aqui. Tudo fica mais fácil quando alguém confessa o erro, não é mesmo? E é muito difícil, por óbvio, de acontecer. E procedente o pedido, feito o pedido da denunciação à lide, procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva, tá bom? Então, como todos integram aquele polo da ação, tem esse direito também o autor. Agora nós vamos falar do chamamento ao processo, uma outra modalidade de intervenção de terceiros. Sai de campo a denunciação da lide, entra a chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, e aqui eu coloquei a observação em contestação. Este é o momento que o réu deve chamar alguém ao processo, na contestação. E vejam, até aqui a gente tinha falado em litisconsórcio, na parte autora ou na parte ré. Falamos da assistência na parte autora, na parte ré. Da denunciação da lide na parte autora, na parte ré. E agora a gente está falando de chamamento ao processo pelo réu. Somente o réu pode fazer o chamamento ao processo, tá bom? Então essa é a primeira observação. Quando que é admissível? O réu pode chamar, ele pode requerer o chamamento do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então vamos pensar o seguinte cenário, né? Eu quero alugar um apartamento. Eu vou até a imobiliária, eu alugo o apartamento, tá? Só que para assinar o contrato de locação, a imobiliária fala, Fernando, você precisa nomear um fiador para que a gente autorize essa locação. Então você precisa indicar alguém que, se você não pagar esse contrato de aluguel, o fiador pode ser responsável pelo pagamento, tá bom? Aí eu falo, não sei, vamos ver se alguém aceita.
Daí eu vou até meu pai e falo assim, pai, é o seguinte, estou alugando um apartamento e tal, e eles pediram para que eu nomeasse alguém como fiador. Você pode ser meu fiador? Você assina junto como fiador? Aí, né, você sabe, é pai para filho, né? Aí ele acaba aceitando. Nunca aceitem, isso é um erro sem volta. Mas enfim, é pai, né? O pai aceitou. Se porventura eu deixar de pagar o meu aluguel e a imobiliária entrar com uma ação contra meu pai diretamente, o fiador, meu pai, na contestação, ele pode me chamar para compor. Ele fala assim, ó, estou chamando ao processo, meu amigo, vem aqui responder pelos seus atos. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou algum deles, segue a mesma lógica, só estamos falando de pluralidade de pessoas. Inciso 3. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento de dívida comum. Aqui uma observação do artigo 265 do Código Civil Brasileiro, que vocês têm que saber de cor, que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, quando se cair na sua prova, pode chamar o processo ou não, você não pode presumir assim, aqui está com cara de solidariedade. Não, ela decorre da lei, ela não se presume. Tá bom? Vamos ver como que isso já caiu no exame de ordem? Olha lá. Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua sogra Francisca. Eu disse a vocês, nunca aceitem ser fiadores. O Vinícius foi ser logo de quem? Da sogra, por isso que não deu certo. Assinale a alternativa em que indica a medida a ser adotada por Vinícius para trazer Francisca para o polo passivo deste processo. Letra A, reconvenção. B, denunciação à lide. C, chamamento ao processo. E D, nomeação à autoria. Vou dar 10 segundos que essa está muito fácil. Vamos lá, chamamento ao processo, muito fácil, né? Ele na condição de fiador, ali artigo 130, inciso 1 do CPC, do Código de Processo Civil, é exatamente aquilo que a gente acabou de ver, não é mesmo? Então era mais um exercício de fixação, tenho certeza que boa parte, aí, se não todos, acertaram essa questão. Artigo 131, ainda sobre chamamento ao processo. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Olha só, você vai pedir o chamamento do processo, né? Então, você quer que forme um litisconsórcio passivo, né? Você, o réu, você como réu. Então ela foi requerida na contestação e ela deve ser promovida em 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. O chamamento precisa ser efetivado em 30 dias, senão um abraço. Por que você deve prestar atenção para esse prazo de 30 dias? Vocês vão ver na parte especial que os prazos no Código de Processo Civil, eles ficam ali entre 5, 10 e 15 dias, 5, 10 e 15 dias. Então, quem não estudou vai acabar achando esse prazo de 30 dias meio estranho. Então, por isso que você precisa saber. E mais do que isso, parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses, ou seja, o dobro ainda. Então, esse chamamento ao processo deve ser efetivado em 30 dias, via de regra, porque se está em outra comarca, aí são 2 meses. Anotado esses prazos aí, vamos adiante falar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Um dos assuntos que eu mais gosto dentro do processo civil, porque de fato a gente percebe que é a forma mais eficaz de você conseguir executar um processo. É muito comum, infelizmente, é frustrante quando você ganha um processo,
Se a sentença é favorável, você ganha tudo no processo, mas não recebe. Não recebe porque não acha bens, porque a pessoa escondeu, ocultou bens. Isso é muito frustrante. Você explicar para o cliente essas coisas, são aqueles momentos que a advocacia você fica assim, meu Deus do céu, né? Vim até aqui, será que vale a pena? Mas o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aquele instituto que resgata aquela emoção da advocacia, né? Quando você acha um bem lá passível de penhora. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir. Então veja, a gente não está falando em desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo juiz. Compreenderam, né? É a pedido da parte ou do Ministério Público apenas naquelas causas quando o Ministério Público precisa intervir. Senão, só a parte ali. Artigo 133, parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Aqui o que ele está dizendo? O próprio nome já sugeriu. Incidente é algo que percorre ao lado do processo principal. Então aqui a gente está no trilho do processo principal. Tá? A gente vem discutindo, a sentença foi procedente, eu não acho bens do réu, né, da empresa, mas eu sei que o réu tem dinheiro. Então eu ingresso com o incidente, e o incidente ele percorre no trilho ao lado. Você suspende o curso da ação principal, decide o incidente e, se procedente, você volta para a ação principal, só que daí, ao invés de um réu, um executado ali, a empresa, você também tem os sócios. Como que acontece o incidente, pessoal? Aqui a gente vai falando, mas eu quero ter a certeza de que vocês entendem o que é esse instituto. Vamos supor que eu entre com uma ação contra pegar uma empresa que está em evidência, contra a Tesla, né? Contra a Amazon, uma empresa ainda mais em evidência. Vamos supor que eu entro com uma ação contra a Amazon, né, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, e o dono da Amazon, o Jeff Bezos, é hoje a pessoa mais rica do mundo. Então você entra com a ação, você ganha, e você fala assim, poxa, é lógico que eles vão pagar essa condenação porque eles têm dinheiro para pagar. Aí, vamos supor, você tem direito a R$1 milhão. Daí você intima a Amazon para pagamento. Em 15 dias, sob pena de multa. O juiz Amazon pague a condenação, R$1 milhão em 15 dias sob pena de multa. Artigo 523 do Código de Processo Civil. Aí, passou os 15 dias, a Amazon não pagou. Meu Deus, que absurdo. Perderam o prazo, né? Ganhei 10% da condenação. Agora, faço outra petição. Falo, aplique-se a multa, honorários de sucumbência da fase do cumprimento de sentença, e agora, espeça-se o ofício para o banco, onde a Amazon tem conta bancária, porque traz aquele dinheiro, bloqueia aquele dinheiro, traz para o processo para eu poder levantar aqui. E daí, para sua surpresa, a Amazon não tem nada no banco. Nem R$1. Você fala assim, não é possível isso. Você fala, então, quero um ofício para o Renajude, para ver os carros que estão em nome da Amazon. Vou escolher até o carro que eu quero. Vai lá, não tem carro. Imóveis, não tem imóvel. Acabaram os bens da Amazon, sumiram. Aí você fala assim, não, isso não é possível. Aí você mostra para o juiz. Fala, juiz, esse cara me causou uma lesão. Ele é o cara mais rico do mundo. E a empresa dele é gigante. É impossível que essa empresa não tenha dinheiro. Está ocorrendo aqui claramente uma confusão patrimonial da empresa com a figura do sócio, porque ele é muito rico, ele é a pessoa mais rica do mundo e a empresa não tem um centavo na conta. Juiz, eu preciso desconsiderar a personalidade jurídica para ir no patrimônio do cara. Ele é a pessoa mais rica do mundo. E lá eu vou achar o dinheiro. Então esse é um incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Vamos pensar também no cenário inverso. O dono da Amazon, Jeff Bezos, ele bate no meu carro. E daí eu entro com a ação contra ele.
e não acho bens dele, ele não tem casa, ele não tem dinheiro no banco. E daí eu falo assim, juiz, isso aí é um absurdo, é um insulto. Essa empresa é a empresa mais valiosa do mundo. Eu quero um incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu quero que saia o CPF de Jeff Bezos para entrar o CNPJ Amazon. Então é a desconsideração inversa. Então é assim que ocorre. E sempre por meio de um incidente suspendendo o processo principal. Então no nosso primeiro exemplo aqui da Amazon, eu estava litigando contra a Amazon, eu queria atingir o patrimônio do Jeff Bezos. Então eu venho para o incidente, distribuo o incidente, o juiz decide, Jeff Bezos pode sim responder por essa demanda porque eu estou enxergando uma confusão patrimonial entre empresa e particular. Aí, Jeff Bezos, ok, vai integrar o polo, você volta para o processo, sai do incidente, volta para o processo, ali do cumprimento de sentença, da execução, contra a Amazon, contra Jeff Bezos, ok? Ingressou no polo. Então, quando a desconsideração você já pede na petição inicial, não precisa de todo esse caminho do incidente, porque você já ingressa na petição inicial pedindo. E parágrafo 3º, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo nessa hipótese que já está na inicial, não tem que suspender daí, né? Mas a questão é que sempre que você estiver discutindo o incidente, você suspende o principal. Ok, pessoal? Isso aqui é uma observação não tanto para a OAB, mas para a tua carreira na advocacia. A gente percebe que às vezes os advogados estão tentando executar, e daí, por exemplo, eles bloqueiam bens e vão mandar bem para leilão. Aí tá para sair o leilão, o advogado é naquele, preciso resgatar esse dinheiro, não quero esperar esse leilão, né? O leilão é só daqui um mês, que um mês, convenhamos, não é nada, né? Passa assim, ele distribui um incidente em desconsideração da pessoa jurídica. O leilão estava para sair em um mês, o juiz fala, tudo bem, você distribuiu o incidente, suspenda o processo principal, o leiloeiro vai olhar aquilo, suspenda o leilão. Aí quando você cometeu um ato que você queria dar celeridade para o processo, para o teu cliente, você vai retardar o andamento normal do processo. Então por isso essa lógica processual é muito legal, né? Isso aí é fascinante. Vamos adiante, lá no artigo 50 do Código Civil, a gente tem ali a definição, né, quando que cabe um incidente de consideração da pessoa jurídica, o que é um abuso de personalidade da pessoa jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando de couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens dos particulares, de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tá bom? Então, vejam aqui que a gente tem a palavrinha ou, né? Então, o abuso da personalidade, ele fica caracterizado tanto pelo desvio quanto pela confusão patrimonial. Desvio de finalidade, você vai ver, se uma empresa foi constituída para uma atividade e no fim das contas ela pratica uma atividade totalmente distinta, está ouvindo desvio de finalidade. E a confusão patrimonial é quando você vê uma empresa milionária e que não tem nenhum bem em nome dela. E o sócio está morando numa cobertura na tua cidade, lá que você até sabe onde ele mora. Então, assim, eu estou vendo isso aí, é uma confusão patrimonial. Se você demonstrar isso no processo, você pode atingir os bens pessoais dele. Artigo 135 do CPC. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Aqui, mais uma vez, fica evidente o nosso pilar, a nossa fortaleza lá no início, os princípios do Código de Processo Civil, da paridade de tratamento entre as partes. Então, uma vez que você chamou uma nova pessoa, né, a pessoa do sócio, ele tem ali os 15 dias para tentar justificar, às vezes, o injustificável, né? Falar, não existe confusão patrimonial, não existe desvio de finalidade, então ele tem esse prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Tá? Então você tem um incidente,
o juiz já entendeu que de fato ele é procedente, então é uma decisão interlocutória, daí cabe agravo de instrumento dessa decisão interlocutória. Vocês vão ver os procedimentos especiais à frente, mas o agravo de instrumento é um recurso cujas hipóteses estão lá no artigo 1015 do CPC, especificamente o 1015, inciso 4º, ele diz que as decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de instrumento. Um recurso direcionado para o primeiro grau. Então, o parágrafo único diz que se a decisão for proferida pelo relator você já entende que o processo está em um segundo grau de jurisdição no Tribunal de Justiça, daí cabe um agravo interno, tá bom? Então, faz aí no teu caderno uma regrinha, incidente de desconsideração, flechinha, primeiro grau, cabe agravo de instrumento, segundo grau, cabe agravo interno lá no tribunal. Vamos adiante, por fim, falar do amicus curiae, aquele que eu pedi o cuidado de vocês para não chamar de amicus curiae, né? Que a gente escuta o pessoal falando às vezes. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. O que tudo isso quer dizer? Pessoal, imaginemos um seguinte cenário de uma fusão de duas empresas, duas grandes empresas. E essa fusão, naturalmente, ela tem uma série de implicações jurídicas. Uma delas é que se as duas empresas elas dividiam o mercado de um certo setor de produção, de produtos, no caso de uma incorporação, uma fusão, elas terão um monopólio. E o monopólio, ele é perigoso, porque daí os preços podem ir lá em cima, na medida em que só elas prestam aquele serviço, ou então essa fusão tem cota para lá, tem uma cooperativa no meio, e às vezes os advogados ficam ali batalhando, e um vem com uma tese nova, o outro enfrenta um pouco da tese, levanta outra tese nova, e vira aquela confusão no processo, o tema altamente complexo, o que pode ser feito? O juiz ou o relator, ele vê a relevância da matéria e ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um amigo, um amicus curiae, mas não é qualquer pessoa, é uma pessoa com representatividade adequada, uma sumidade no direito, uma pessoa que entende muito sobre a matéria que a gente está aqui discutindo, uma pessoa que vem para agregar no processo, um amigo do processo. Então esse que é o amicus curiae, estranho, né? Não é tão comum na prática, porque obviamente os advogados têm a técnica necessária, na maioria dos casos, para manejar ali os problemas que surgem ao longo do procedimento. Mas fato é que às vezes precisa de um terceiro ali para esclarecer, né? As pessoas elas ficam às vezes focadas numa parte da discussão que não é tão relevante, e daí acaba que um terceiro precisa vir com uma visão nova, de fora, mente descansada, de fora da matéria, né? Às vezes aquele circuito processual que ele é meio danoso, né, para as partes. Então vem aí o amicus curiae, e o que você precisa saber, que 15 dias da sua intimação ele vai apresentar lá a manifestação. Entramos praticamente aí no último tema de grande relevância da parte geral do Código de Processo Civil. Eu já tinha dito a vocês que a gente ia até o artigo 317, como aqui eu estou no 311, vocês já sabem que a gente já está caminhando para o final. A gente vai falar sobre a tutela provisória. Pessoal, por que a tutela é tão importante? Saiu uma pesquisa recente do CNJ, lembrando que o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça e que ele fiscaliza a atuação dos juízes, do judiciário, né, e tenta dar uma maior efetividade. E lembram-se lá no início que nos princípios tinha um prazo razoável de duração dos processos, né? A gente falou sobre isso. E o CNJ apurou, levantou que a média para julgar um processo é de 3 anos no Brasil. Quem atua
sabe que 3 anos é rápido, passa muito rápido no direito 3 anos. Então, por vezes, você não tem esse prazo, por vezes, esse prazo de 3 anos ele acaba passando muito, né, processos que duram 10, 15 anos, e às vezes você tem uma medida urgente. Você quer entrar com um processo, mas você precisa da solução desse processo para amanhã, porque senão você vai perder o objeto daquele processo. Um exemplo clássico que nós temos aqui é o de medicamentos. Imagina que você pagou a vida inteira o teu plano de saúde, e daí um dia você vai no médico e fala assim, você precisa de um transplante de rim. E quando? Hoje? Senão você vai morrer, teu rim já não funciona. Mas assim, meu Deus, você vai no plano de saúde e fala, ó, libere aqui essa cirurgia hoje, porque senão eu vou morrer. E daí o plano de saúde fala, isso aí não está incluso no teu plano. Aí você fala assim, não, como não está incluso? Eu vou ter que entrar com uma ação contra você. Se você tiver que esperar 3 anos, você vai morrer e não vai adiantar nada aquilo. Então, às vezes você precisa utilizar de mecanismos, né, criados pelo legislador para que a gente possa dar uma efetividade. Fala, juiz, só decida agora sobre o meu direito ao transplante e depois a gente continua o processo. Mas olha o que eu já tenho, olha meu contrato, está evidente que está incluso no meu contrato o transplante de rim e eu não posso esperar 3 anos. Daí existe o Instituto da Tutela para ele decidir já. O processo vai continuar, mas juiz, decida já, porque senão nada vai adiantar. Então essa urgência do que o mundo atual às vezes demanda de nós, a tutela ela vem para nos trazer minimamente um conforto de que o judiciário pode ser rápido em certas situações. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês até aqui. Lembrando que o nosso tema está encerrando. A gente tem mais 2 blocos de aula para tratar da tutela e mais alguns detalhezinhos. E eu espero vocês lá. Até a próxima.